Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, instantemente o pedimos. Que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos dando prosseguimento à nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Hoje, nesta meditação, quem vai nos ajudar será a doutora da Igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. Em junho de 1896, Santa Teresinha resolveu escrever uma das suas recriações piedosas. Estas recriações piedosas eram pequenos teatros feitos como recreios, como divertimento das próprias religiosas carmelitas no interior do Carmelo. E Santa Teresinha escreveu algumas recriações a fim de serem interpretadas pelas monjas, até por ela mesma. E nesta recriação que Santa Teresinha escreve, ela fala sobre o ataque de Satanás sobre os Carmelos, sobre os conventos onde as religiosas residiam. E ela vai compor uma história, vai compor um texto. E aqui vamos pegar um dos trechos compostos por Santa Teresinha, onde ela irá falar sobre a defesa de São Miguel Arcanjo às religiosas do Carmelo de Lisieux. Escuta-se São Miguel que canta, suspende-se o véu da fé, em nome do vosso amado. Venho realizar o sonho, crianças, que haveis idealizado. Para vós entreabrirei a porta do lugar de eternas dores. De Lúcifer e sua escolta, ouvi os sombrios clamores. Sou Miguel, venho do céu. Minhas caras irmãs, ride do inferno irado, e não temais suas fúrias, pois Jesus combate por vós. Este poema, feito por Santa Teresinha, possui uma grandiosa profundidade. Sem dúvida, a vida consagrada a Deus é um grande combate contra as forças infernais. Pois se o celibato prefigura aquela vida perfeita dos santos anjos, sem dúvida, o demônio irá odiar os celibatários, tal como odeia os anjos que estão felizes na eternidade, enquanto Satanás vive a fúria, a tristeza e o ódio no inferno. Com muitos ataques, o demônio irá atingir as almas consagradas a Deus, aquelas almas que foram escolhidas por Deus para combater o império de Satanás. Imaginem vocês quanto ódio não deve ter o demônio das monjas carmelitas. As monjas carmelitas são aquelas freiras que ficam trancadas atrás das grades no Carmelo, oferecendo-se pela conversão dos pobres pecadores e pela santificação dos sacerdotes. O demônio tem muita fúria dessas almas virgens, tal como é representado no texto de Teresa. E Santa Teresinha fala de um convite de São Miguel a estas religiosas para que elas vejam ao seu lado, né? Ao lado de São Miguel nós temos segurança. E aqui Teresa tenta passar, né? Isto no texto que é escrito por ela mesma, a tranquilidade, né, que São Miguel passa para estas monjas ao qual ele se dirige, né? E diz Miguel:
no texto escrito por Teresa. Para vós entreabrirei a porta do lugar de eternas dores, ou seja, o inferno. De Lúcifer e sua escolta, ouvi os sombrios clamores. Né? E, obviamente, não, se nós enxergássemos o que é o inferno, tal como assistimos na aparição dos pastorinhos, né, em Fátima, que voltam desmaiados, aterrorizados, né, nós também ficaríamos, né, com muito pavor. E nas palavras de Teresa, Miguel passa essa paz, essa tranquilidade, e com uma certa ironia, né? Minhas caras irmãs, ride do inferno irado, né? Dai gargalhadas, né, do inferno irado. Os demônios estão com ódio, né? Ódio das religiosas, e as religiosas riem, né, dos ataques, das fúrias. E aqui Teresa tenta passar a superioridade, né, daquelas monjas, né, a todo o ódio, a todos os projetos de Satanás, né? E elas dão gargalhadas. Enquanto o demônio tenta afligi-las, do lado de fora, aquelas monjas estão muito mais interessadas na vida interior, né? E deixam o demônio surrar as portas dos sentidos lá fora, enquanto elas estão em paz, né, na presença de Deus e dos seus anjos, né? E Teresa assim coloca este auxílio contínuo de São Miguel às carmelitas, né? E aqui nós podemos também perceber a devoção pessoal de Santa Teresinha do Menino Jesus ao grande arcanjo Miguel, sem dúvida alguma, né? Mais à frente, Teresa coloca São Miguel pegando a balança, né? Quero ainda provar-te tua loucura. Esqueces, então, serpente, monstro infernal, a humildade da Virgem Maria, que te esmagou com o seu pé virginal? Esta virtude ainda brilha sobre a terra. Seu brilho singelo destrói o teu reino. Monstro de orgulho, rola-te no pó. Foge, vencido pela humildade. Dizendo estas palavras, São Miguel coloca sobre o prato dos votos um pequeno rolo sobre o qual está escrito humildade. Imediatamente sobe o outro prato. O demônio grita com desespero: fui vencido, fui vencido. Basta, basta, Miguel, não me atormentes mais. Fui vencido. Todos os demais demônios gritam também: fomos vencidos. Ouve-se trovões. São Miguel desaparece e tudo volta ao silêncio. Muito interessante, não? O demônio grita para São Miguel: ele foi vencido, fui vencido, fui vencido. Basta, Miguel, chega. E foi vencido por quê? Pela humildade, né? Foi porque São Miguel chama no texto de Teresa monstro de orgulho, né? Ele é o monstro do orgulho, não é verdade? E esta deve ser a virtude que devemos implorar para a ruína dos infernos, a humildade, né? Nada mais agrada a Deus do que a humildade, né? Confessar as nossas fraquezas ao sacerdote, no confessionário, aceitar a correção fraterna do próximo quando nos corrige, dizer a verdade, como a própria Santa Teresa de Ávila havia dito, que a humildade é a verdade, não? Então, um gesto de humildade é que nós digamos a verdade quando for preciso, não? Tal como São Miguel, que foi o mais humilde dos anjos, dizendo a verdade para Satanás, né? Quem como Deus, né? E diz São Miguel neste texto de Teresinha: quero ainda provar-te tua loucura. Esqueces então, serpente, monstro infernal, a humildade da Virgem Maria, né? Esqueces a humildade de Maria, que te esmagou com seu pé virginal. Esta virtude ainda brilha sobre a terra, né?
a virtude da fé de Nossa Senhora ainda brilha sobre a terra, né? Foi pela fé que Maria Santíssima venceu o reino de Satanás, né? E ela vence submetendo-se a Deus com ato de humildade, né? E o demônio, diante das palavras, das constatações que faz São Miguel, ele grita, né? Fui vencido, basta, basta, Miguel, não me atormente mais. Quando nós formos humildes, sem dúvida, o demônio gritará para nós, fui vencido, fui vencido. Queridos irmãos e irmãs, esta é a grande doutora da Igreja, Santa Teresinha, né? Ela, se pudéssemos dizer, foi a grande santa da humildade, né? Ela que deixou levar o seu coração não pelos golpes do irascível, né? Aquela paixão que endurece o coração, né? Aquela paixão que foi feita para a defesa da vida, né? Teresinha do Menino Jesus, muito pelo contrário, deixou golpear o seu coração pela mansidão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz, esta força da divina caridade, do amor a Deus, que faz com que os corações sempre reajam com suavidade os golpes dos inimigos visíveis e invisíveis. Nós estamos rodeados de um ambiente por demais vaidoso, não? Um ambiente por demais completamente impregnado pela soberba, uma falsa erudição, onde as pessoas acreditam que podem ser doutores, que podem ser sábios, colocando Deus de fora do patamar e do horizonte da própria inteligência humana, não? Então isso, cada vez mais, vamos percebendo que o ser humano tenta se igualar a Deus, né? E cada vez percebemos o avanço das esperanças humanas na técnica, às vezes na evolução da medicina, e vamos colocando as seguranças humanas cada vez mais na ciência, no conhecimento científico, que para nós, obviamente, a Igreja Católica, ela sempre foi a promotora da ciência. Nós percebemos vários monges beneditinos que foram grandiosos cientistas, os jesuítas, né, grandes físicos, cientistas. Então percebemos que a Igreja, muito pelo contrário de se opor à ciência, né? Não é isto que o padre diz. Ao contrário, a Igreja a promove e a incentiva, inclusive para que se busque mesmo medicamentos para curar os enfermos, não? Mas a nossa vida não pode estar apoiada nesta segurança, não? A nossa vida tem que estar nas mãos de Deus, né? É Deus que decide o dia de nossa morte, do nosso doce encontro com Ele. Haverá de ter a permissão divina, né? E isso deve nos dar paz e tranquilidade, né? Deus quis, né? Nós estamos na vontade de Deus. E sejamos humildes de saber que a nossa vida está na mão do Senhor, né? Então, uma grande qualidade, né, que percebemos em São Miguel Arcanjo é a humildade, né? Enquanto expressa bem a imagem de São Miguel aquilo que Nossa Senhora disse no Magnífica, que Deus derruba do trono os poderosos e exalta os humildes, né? Então, os poderosos, os soberbos, serão colocados aos pés de Deus, né? Serão precipitados aos pés, né? Serão lançados com a sua face em terra, né? Então, aqui entra talvez nós estamos em combate, né? Em tempos adversos, em tempos de oposição à fé, em tempos em que, como o padre estava dizendo, não, a soberba ela domina os ambientes da sociedade. Então, às vezes, é na medicina, é nas faculdades, se ignora a ideia de Deus, não? E se ridiculariza tantas vezes a possibilidade de um milagre e não se crê mais em milagres, né?
A prepotência chegou a tal ponto, não, que não se espera uma intervenção divina para curar, inclusive, uma pessoa gravemente enferma. Deus poderá intervir? Claro que sim, basta ter fé. Deus pode curar o enfermo? Não? Por isso teremos de ter muita humildade, não? Porque lidar com os soberbos seremos facilmente humilhados, né? E a humilhação produz a virtude da humildade, né? Vamos ter que ter paciência, né? Não retribuir o mal com o mal, né? Dar a nossa face quando batem nela. E isto o Arcanjo Miguel quer nos ajudar nesta quaresma a adquirir a virtude da santa humildade. E quando formos humildes, com certeza nós seremos convidados por São Miguel, meio que para dar uma olhadinha, como diz aqui no verso de Teresa, né? Venha cá, chamou São Miguel as religiosas, né? Para vós eu irei abrir a porta do lugar de eternas dores, ou seja, para que as monjas vissem. De Lúcifer e sua escolta, ouvi os sombrios clamores, né? Escutai, irmãs, né, os clamores que vêm do inferno, né? Escutai a fúria de Satanás, né? E aí depois ele completa: sou Miguel, vem do céu. Minhas caras irmãs, deem gargalhadas do inferno irado, e não temais suas fúrias, pois Jesus combate por vós, né? Ficai felizes, ficai tranquilas. Jesus cuida e combate por vós. E esta é a mensagem final que nós damos hoje. Teresa dá hoje para nós, né? Por meio de São Miguel Arcanjo, né? Fiquemos tranquilos, queridos irmãos, né? Não vamos temer a fúria de Satanás. Essa quaresma já veio com tudo, não é verdade? Vai nos sacudindo, né? Tantas coisas já acontecendo, pessoas relatando, né? Para nós, tantos acontecimentos, né? Perseguições, né? Aflições e notícias, e vamos percebendo o quanto que o demônio está furioso com a gente, né? E qual é o conselho de São Miguel, segundo Teresa do Menino Jesus? É óbvio, né? Temos que estar em estado de graça para fazer tal coisa, rezando sempre, confiando em Deus e não em nós mesmos, senão o demônio dá uma rasteira em nós. Sejamos humildes, não? Mas é isto que São Miguel nos diz por meio de Teresinha, né? Ele abre para nós, né? Para que a gente veja um pouco lá os tormentos que aquelas criaturas elas padecem, né? E sofrem. E diz o Arcanjo Miguel, né? Ouvir os sombrios clamores, né? Nessa quaresma de São Miguel nós temos que ouvir pela fé, meus irmãos, os sombrios clamores que vêm do inferno, né? Quando olhamos para os maus, né? Aqueles que estão tramando o mal na sociedade triunfarem, né? Fiquemos tranquilos, não percamos a nossa paz, porque devemos ouvir os sombrios clamores que sobem do inferno, não? Tantos tiranos agora clamam um inferno de ódio a Deus, né? E agora sofrem e padecem. E aí São Miguel diz: faz o seguinte, né? Deem gargalhadas desse inferno irado, e não temais as suas fúrias, porque Jesus está combatendo por vós, né? Quem está combatendo por nós é Jesus Cristo. Por mais que os golpes sejam raivosos contra nós, mas o nosso escudo é o Cristo Jesus. A nossa espada é a sua caridade, é a espada de fogo. Então não tenhamos medo, né? Levamos com Deus, deixemos que o demônio surre as portas dos nossos corações e vamos manter elas bem trancadas, né? E fiquemos lá dentro na companhia de Jesus Cristo. E Ele é um sinal de nosso Senhor, né? Os demônios caem por terra imediatamente, tal como naquela passagem do Santo Evangelho, né? Aquele demônio que é a legião, e eles disseram a Jesus: o que vieste fazer aqui entre nós, né? Vieste nos perturbar, né? Os demônios ficam perturbados na presença de Jesus Cristo. Por isso não podemos perder a presença de Jesus pelo estado de graça, meus irmãos. Se nós perdermos pelos pecados graves, corramos à confissão imediatamente, para que o Padre nos absolva, para que assim o demônio não tenha poder sobre as nossas almas. Porque quando estamos em pecado mortal,
O demônio exerce um poder espiritual sobre nós. É preciso que saiamos do pecado, a fim de que quem exerça o poder espiritual sobre nós sejam nossos anjos da guarda e seja o próprio Cristo pela sua ação, a graça santificante que exerce sobre os nossos corações uma força intensa de amor divino que nós recebemos como um dom gratuito de Deus que nos ama por seu amor misericordioso. Que São Miguel Arcanjo nos ajude e Santa Teresinha interceda por nós, que possamos vencer esta batalha pela humildade. E pela humildade, como disse a própria história de Teresinha, né, o demônio gritou para São Miguel: basta, basta, né? Não aguentamos mais, né? Então a humildade fará com que os demônios corram de nós, certo? Muito bem, agora vamos rezar o envio dos anjos. Eterno Pai, que criastes tudo no céu e na terra para a vossa glória e louvor, nós vos agradecemos, pois nos criastes e nos concedestes a grande dignidade de sermos vossos filhos, e nos confiastes a proteção e guia dos santos anjos, nossos irmãos celestes. Eis, juntamente com eles, estamos ajoelhados diante de vós, para consagrar-vos todo o nosso viver e agir, e vos pedimos que nos concedais o poderoso auxílio de vossas primeiras criaturas. Assim, por eles guardados e guiados, poderemos neste tempo persistir e cumprir a nossa missão. Por isso, mandai-nos aqueles que vosso amor criador pensou. Mandai-nos aqueles que o sopro de vossa boca criou primeiro. Mandai-nos aqueles que nunca vos foram infiéis. Mandai-nos aqueles que no princípio lançaram Satanás no abismo. Mandai-nos aqueles que sem cessar contemplam a vossa face. Mandai-nos aqueles que dia e noite estão atentos às vossas ordens. Mandai-nos aqueles que administram toda a vossa criação. E juntamente com São Miguel, o chefe das vossas legiões celestes, queremos adorar-vos, amar-vos e, como ele, servir somente a vós, pois ninguém é como vós, ó Deus bom, misericordioso e fiel. Senhor Jesus Cristo, vós sois o princípio, a plenitude e o fim de toda a criação. Diante de vós deve dobrar-se todo o joelho, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, porque pela vossa vitória na cruz vos submetestes tudo. Também nós nos prostramos diante de vós para implorar de vossa misericórdia a ajuda especial dos vossos exércitos celestes, que constantemente estão vos servindo e lutando para vós. Por isso, mandai-nos vossos exércitos, porque nos remistes pela vossa vitória na cruz. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos comprastes com o vosso preciosíssimo sangue. Mandai-nos vossos exércitos, porque destes a vossa vida por nós. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos amastes até o fim. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos destes a vossa palavra. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos chamastes com os vossos anjos. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos prometestes a vitória da Igreja. E que São Gabriel, o mensageiro de vossa encarnação, leve também o nosso faça-se em mim diante de vosso trono, a fim de que também nós, conforme o exemplo de Maria, nos tornemos portadores de vosso corpo e sangue, e vos sigamos aonde quer que nos conduzais ou envieis. Espírito Santo, vós inflamastes nosso coração com amor aos vossos poderosos servidores. Assim pedimos a vossa assistência especial por meio dos santos anjos, a fim de que nos conduzam através deste tempo, como outrora haviam conduzido os israelitas através do Mar Vermelho, para que, guiados por eles,
possamos voltar para o coração do Redentor. Por isso, mandai também vós os vossos anjos em nosso auxílio, para que nos tragam os vossos 12 frutos. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos transmitam os vossos 7 dons. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles cresçamos na fé, esperança e caridade. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos tornemos um com eles. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles nos tornemos verdadeiros adoradores de Deus uno e trino. Mandai-os em nosso auxílio, para que lutem com cétupla força espiritual conosco e por nós. Mandai-os em nosso auxílio, para que protejam os 12 portões da Santa Igreja. E queira São Rafael, com sua seta de amor, inflamar cada vez de novo o nosso coração com a brasa do amor de Deus, para que possamos guardar o mistério do Rei. Maria Imaculada, Rainha de todos os anjos, em cujo serviço estão, vós unis em vosso exército todos os vossos servos, a fim de conseguir também na batalha presente a vitória para Deus. Por isso nos refugiamos em vós, Nossa Senhora, Rainha e Mãe, e vos suplicamos cheios de confiança. Olhai para a nossa miséria e mandai-nos vossos anjos. Escutai a nossa súplica e vinde com os vossos anjos. Ficai conosco na luta com todos os vossos anjos. Enviai os vossos anjos, Virgem Puríssima, para precipitar a Satanás para o abismo. Dai ordens aos vossos anjos, Mãe Santíssima, para afastar para longe de nós a serpente. Ordenai aos vossos anjos, Rainha Augustíssima, que afugentem o grande dragão. E na mão dos nossos santos anjos da guarda, queremos servir-vos eternamente, silenciando, escutando e obedecendo, pobres, puros e fiéis. Agora vós próprios estáis diante de nós, grandes e santos irmãos, e nos colocamos confiantemente em vossas mãos. Os cuidados do Pai Celeste nos confiaram a vós, o amor do Senhor vos chamou a segui-lo, ao nosso lado, e o Espírito Santo vos entregou a Maria, sua esposa e vossa rainha, a fim de que ela vos envie em nosso auxílio. Por isso, nós nos confiamos a vós, santos serafins, e vos damos todo o nosso amor. Nós nos confiamos a vós, santos querubins, e vos entregamos todas as nossas palavras. Nós nos confiamos a vós, santos tronos, e vos entregamos toda a nossa vida. Nós nos confiamos a vós, santas dominações, e vos entregamos todos os nossos dons. Nós nos confiamos a vós, santas potestades, e vos entregamos todas as nossas lutas e tentações. Nós nos confiamos a vós, santos principados, e vos entregamos toda a nossa posse. Nós nos confiamos a vós, santas virtudes, e vos entregamos nossos talentos e virtudes. Nós nos confiamos a vós, santos arcanjos, e vos entregamos todas as nossas obras. Nós nos confiamos a vós, santos anjos, e vos entregamos nossos sofrimentos e misérias. Vós todos os 9 coros dos santos anjos, nós vos agradecemos por toda a vossa ajuda e cuidados que cada dia nos concedeis, e vos pedimos pela força do preciosíssimo sangue de Cristo, pelas lágrimas de nossa Mãe Maria Santíssima e pelo poder que recebestes de Deus para socorrer aos homens. Protegei a Santa Igreja em cada um de seus portões contra todos os ataques dos inimigos, para que a vitória redentora de Cristo se manifeste. Ensinai-nos a sermos vigilantes e a conhecer a grande batalha na qual estamos envolvidos, a fim de que não se perca mais nenhuma propriedade de Deus,
por causa de nossa falta de atenção e sonolência, e colocais sempre de novo a grande meta diante dos nossos olhos, que é o próprio Deus, o Santo, o Forte, Imortal, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem queremos convosco adorar eternamente na Jerusalém Celeste. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.